minha gente, a mãe chegou. Como é que vocês estão? Olha só, antes da gente falar sobre o tema dessa semana aqui no canal, eu vou pedir para que vocês deixem um comentário embaixo desse vídeo me dizendo o que vocês acharam do cenário novo aqui do canal. Pois é, porque a partir de agora os vídeos do canal vão ser gravados aqui, nesse cenário, quando não for gravação externa. Mas, vamos voltar aqui, né, pro nosso tema. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa semana a gente vai falar sobre os segredos do candomblé, sobre os fundamentos. Pois é, né? E aí é muito pano pra manga, são muitas camadas dentro dessa temática. Eu tô assim muito ansiosa porque eu quero que a gente aproveite e debata um pouco sobre isso aqui nos comentários desse vídeo. E é um vídeo com uma temática tão grande que eu vou dizer que esse vídeo é a parte 1, porque vai ter uma parte 2 e acho que vai ser bem legal a gente poder debater sobre isso, porque a gente vai falar sobre rede social, a gente vai falar sobre várias coisas, sobre essa temática de segredos do candomblé. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Aperta nesse botãozinho para vocês se inscreverem. E se vocês quiserem, me segue também no Instagram. Lá vocês vão ver um pouquinho da minha rotina, de como eu vivencio o meu sacerdócio, o fato de ser mãe de santo, de ter pessoas para cuidar, atender, enfim. Vocês vão ver como é um pouquinho da minha rotina, onde eu tento não me negligenciar para poder dar conta de tudo. Enfim, roda a vinheta. Bom, gente, falar sobre os segredos e os fundamentos do candomblé é uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito dessa temática porque faz com que a gente abra os nossos horizontes. E eu acho legal porque todos os conteúdos que eu e Jéssica a gente se propõe trazer aqui pro canal, a gente traz com muita verdade, sempre foi assim, e com muita responsabilidade. Por que eu tô falando isso? Vira e volta, vocês me veem aqui passando pano pra Jéssica, realmente elogiando o profissional incrível que ela é, porque ela faz um trabalho incrível de roteiro aqui para o canal. E assim, isso dentro do respeito. Jéssica não é uma pessoa da religião. E para esse vídeo específico, ela, por exemplo, trouxe um artigo para eu ler, que eu achei fundamental, que abriu meus horizontes para trazer uma convocação antes da gente começar a responder as perguntas de Jéssica. Como a visão sobre a nossa religião, o olhar sobre a nossa religião, que é o candomblé, são olhares diversos, e se a gente não tomar cuidado, as coisas vão se difundindo e a gente vai perdendo um pouco da real essência do que é a religião e do que é orixá. E assim, eu li alguns artigos, eu debati com Jéssica, trouxe a minha visão para que eu trouxesse um conteúdo, uma conversa com vocês aqui no canal sobre isso, o mais honesto, o mais verdadeiro possível, sobre o que eu entendo sobre os segredos do candomblé, sobre os fundamentos e como a gente deve lidar com isso da melhor forma dentro desse universo que tá esse século XXI para todos nós. Tá. Mediante ao que eu falei aqui pra vocês, eu vou responder as perguntas que Jéssica colocou aqui nesse roteiro, com base nas leituras dos artigos e de conversas e de pensamentos também meus. Eu vou respondendo as perguntas porque isso vai possibilitar a gente refletir bastante sobre essa questão de segredos e fundamentos no candomblé. Mas antes de eu responder, antes da gente entrar definitivamente nessa temática, eu queria dizer que orixá é mistério, caboclo é mistério, erê é mistério. Não existe uma fórmula, não existe uma receita, tipo receita de bolo, para cuidar de orixá, para zelar de caboclo, de erê, de preto velho. Não existe uma fórmula. Existe sim, existem os conhecimentos que são conhecimentos padrões, isso é um fato, mas existem as particularidades. Orixá, preto velho, caboclo, erê. A espiritualidade é regada mesmo, totalmente regada por mistérios. Então, já de início, eu quero dizer que segredos existem. O grau e o nível de cada segredo, quem determina são as lideranças religiosas. Então, de início eu quero dizer isso porque eu li um artigo específico que, em resumo, dizia assim: será que existem segredos mesmo, já que em uma casa me revelaram a mesma coisa que na outra não quis me revelar? Como assim? Casas de candomblé são regidas por nações
cada casa tem sua nação. Dentro das nações, dessas questões, existem os fundamentos de cada nação. E ainda assim, dentro desses fundamentos de cada nação, existem os fundamentos de cada terreiro de candomblé. Então percebam que existem várias camadas e que a gente não pode achar que é porque um fez que o outro deve fazer, ou que porque um fez que esse um esteja errado e o outro esteja certo. É muito importante a gente entender que candomblé merece e precisa de um respeito cada vez maior, para que as pessoas não metam os pés pelas mãos e julguem e determinem o que é a religião, sem sequer realmente fazer parte dela, sem sequer realmente ter pelo menos passado pelo processo de iniciação. É necessário realmente lidar com fé e com responsabilidade e comprometimento perante a religião, para que assim se possa falar alguma coisa. Porque quando a gente está na religião, a gente tem um comprometimento, a gente tem um respeito, a gente tem a fé, a gente pensa 1000 vezes antes de falar algo. Eu não venho aqui na frente da câmera, Jéssica não estuda, Jéssica não lê, Jéssica não para se dedicar para fazer um roteiro. Eu não paro para ler, para me dedicar, para conversar com os meus mais velhos. Eu não paro para me dedicar à minha religião. Eu não paro para vir aqui à toa. Eu não venho aqui de forma irresponsável. Quando a gente está imerso na religião e quando a gente respeita a religião, mesmo não estando imerso, que é o caso de Jéssica, por exemplo, a gente pensa 1000 vezes o que a gente vai falar, como vai falar, o que vai dizer. A gente tem a certeza do que vai ser dito para que a gente não cometa erros e falhas como essas desse artigo que eu li, por exemplo. Tá? É importante eu dizer tudo isso para a gente poder entrar com consciência e vocês ouvirem de forma muito tranquila o que eu tenho para dizer. Mas vamos lá. Jéssica me perguntou aqui, afinal, realmente existem os segredos do candomblé? Sim, os segredos de candomblé, eles existem. São fundamentos e a gente precisa cada vez mais preservar, porque é uma religião que passa os ensinamentos através da oralidade. Né? Não é uma religião que existem livros que ensinem a gente como deve ser feito as coisas. Cada pessoa do axé, normalmente, eu não vou dizer que são todos, recebem cadernos, têm cadernos e escrevem nesses cadernos os seus aprendizados. E esses cadernos, eles entendem a necessidade de manter preservados, para que isso não caia em cunho, para que isso não destrua a nossa religião e os nossos segredos não sejam revelados. E aí, Jéssica me perguntou assim, o que são esses segredos, né? Esses segredos, gente, são segredos que estão oriundos em como cuidar de determinados orixás, como cuidar dos orixás, como entender os fundamentos daquela casa funcionam de tal jeito, por quê? São segredos, tá desse jeito porque tal santo disse que tem que ser dessa forma, então a gente não pode dizer o que é, como deve ser feito, porque tem que ser feito, né? Então os segredos, eles estão dentro, por exemplo, do que a gente, de como se iniciar um Yaô, de como se inicia um Eked, de como se inicia um Ogã, de como se vai pagar uma obrigação de 3, uma obrigação de 1, uma obrigação de 7, de 14, de 21. Cada obrigação existe seus fundamentos, existem seus segredos. Então os segredos, os fundamentos estão dentro desse lugar constante. E existem os aprendizados que também podem ser considerados segredos, que só são revelados durante o processo. E aí a gente cai para a terceira pergunta de Jéssica. São segredos mesmo, na forma literal da palavra, algo que é secreto, ou são coisas apenas ditas para as pessoas dentro da própria religião? E eu achei essa pergunta de uma grandiosidade maravilhosa, porque possibilita mil argumentos, 1000 pensamentos, e eu vou trazer apenas um de vários que eu tive. São segredos de fato, sim. São segredos que não são repartidos e compartilhados para pessoas que não são da religião, certo? Os segredos que existem dentro da religião são compartilhados para as pessoas da religião, sim, porém não são compartilhados tudo de vez, porque a gente entende a necessidade de respeitar o tempo de aprendizado, o tempo de ser passado as coisas, certo? E o mais importante, na minha opinião, não é porque que é pai de santo, que é mãe de santo, que já tem anos de candomblé, que é detentor de todo o conhecimento de tudo. Não é porque tem essa estrada longa que sabe de tudo. O orixá é tão mistério que eu acredito que pai de santo e mãe de santo vivem aprendendo constantemente com os próprios orixás. Vão aprendendo outros fundamentos, outras coisas com os próprios santos, quando eles se dedicam e vivem e querem se dedicar para isso, e estão ali também em função de santo. Entende? Quando eles respeitam as particularidades e respeitam os orixás. Então, é um lugar de
de mistério tão constante, mas mistérios esses que já foram vistos, já foram ensinados e foram passados de gerações para gerações, e foi passado também a importância de entender que essas informações devem ser passadas no tempo certo para esses novos que entram. Então, quando você é Abiam, você aprende uma coisa, quando você vira Iaô, você aprende outras coisas, aprende já a fazer algumas comidas de santo, aí você paga a sua obrigação de um ano, você já está apto para aprender outras coisas, está apto para incorporar ou talvez outras entidades, aí você paga a sua obrigação de 3, aí a gente tem medo de falar, você está mais durinho, então já não incorpora tanto, então já pode aprender a fazer isso, já pode talvez entrar em um roncó para mexer em alguma coisa, para retirar, para fazer alguma coisa, já pode arriar, já pode cozinhar tal coisa, paga a sua obrigação de 7, se você tem cargo de mãe de santo, você recebe o seu cargo, que foi o que aconteceu comigo, então você já começa a se preparar para aprender os fundamentos que vão ter dentro do seu próprio terreiro de candomblé, você começa a aprender e vai aprender a como iniciar um Iaô, você vai aprender os fundamentos, os segredos, enfim, e assim vai com 14, com 21, enfim, pagando as obrigações e aprendendo o que tem que aprender no tempo que tem que aprender. Ah, mas tem mais velhos de santos que não ensinam, que pena. Que pena. Tem gente que acha que ter todos os conhecimentos vai prender os mais novos na barra da saia ou na barra da calça, né? E não vai. Porque assim, gente, o seu mais velho pode não te ensinar. Tudo bem. Ele não quer ensinar, tá certo. Mas o seu orixá, a sua espiritualidade, quando quer que você aprenda, vai fazer você aprender. Você sonha, você ouve, você vê. E você vai ver certo, você vai sonhar certo, você vai sentir certo, você vai ouvir certo. Porque quando a gente tem que aprender, não tem quem não ensine. Se o seu mais velho não vai querer te ensinar, a sua espiritualidade vai te ensinar e você vai aprender. Então o aprendizado ele vai vir na hora certa, no tempo certo. Então a sua espiritualidade vai trazer na hora certa, no tempo certo. Mesmo o mais velho julgando que não seja, o seu santo, o seu caminho, a sua espiritualidade vai dizer, vai saber qual é a hora certa. Então, os segredos eles existem. Ah, mas é porque às vezes as pessoas falam tal coisa pra quem é de fora e tá revelando segredos. Cada um sabe o que quer revelar, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que acha que deve ser dito, o que não deve ser dito. Eu sei até que ponto eu posso ir em falar determinadas coisas e sei até onde eu não vou. Eu sei aonde eu paro e deixo o caminho levar a pessoa. Se a pessoa tiver que ser proxé, vai vir proxé e vai aprender na hora dela, no tempo certo. Não sou eu que vou ultrapassar, adiantar o tempo de ninguém. Então assim, gente, a gente tem que respeitar muito cada casa, que cada casa é uma casa. A gente não pode ficar julgando a casa de ninguém, julgando a forma que as pessoas fazem ou falam ou deixam de fazer. A gente tem que cuidar do nosso, é o nosso que importa, é o nosso nome, é o nosso caminho, são os nossos acordos, o nosso comprometimento com a nossa espiritualidade, tá? Eu gostei muito dessa pergunta, sabe? Porque essa pergunta é ampla e traz muitos pensamentos, né? Muitos retornos. Aí, Jéssica me perguntou, mas por que eles existem, né? Por que esses segredos, esses fundamentos existem? Eles existem, gente, porque existe a necessidade de preservar. Como eu falei, né? É uma religião, eu já sempre falo isso aqui no canal, é uma religião secular. Uma religião secular que conseguiu se manter viva, preservada durante tanto tempo, é porque sabe como faz as coisas, né? Foi porque os segredos foram guardados e foram contados no tempo certo para as pessoas certas na hora certa. Ah, mas e aqueles segredos que foram contados e, enfim, aí deu ruim, porque contaram os segredos? Bom, orixá é tão maravilhoso que resolve o que tem que resolver na hora certa também. Então eu entrego o que não era para ser feito, eu entrego na mão de santo, porque santo mais do que nunca sabe o que é para ser feito, sabe? Santo mais do que nunca sabe os reais mistérios de tudo e das coisas. O tempo iroco existe, não é à toa. Então eu entrego sempre o que não era para ter acontecido na mão deles, sabe? Mas assim, eles existem e eles existem porque é necessário preservar, tá? Senão, se todo mundo pudesse ter acesso a todas as informações, tudo poderia sair do controle, né? E o objetivo não é esse. Então, eles existem e eles existem para preservar a nossa cultura, a nossa religião, preservar os fundamentos reais, os mistérios
que existem muitos mistérios na nossa religião, muitos mistérios. E tem gente que acha que conhece tudo, que sabe tudo, mas no fundo, não conhece nem a metade. E eu digo com todo o pezinho no chão, com toda a humildade, eu digo pra vocês, eu não conheço, acho que nem um terço, eu não conheço a metade, eu não conheço nem um milésimozinho dos maiores mistérios que com certeza existe no candomblé. E olha que eu sei que me coloco muito à disposição pra conhecer muitas coisas, e hoje eu já venho aprendendo e conhecendo muitas coisas, e sei que ainda não conheço nada, sabe? E é um lugar, na minha opinião, que nós mais velhos de santo temos que ter, é entender que a gente nunca sabe de nada, e se colocar sempre num lugar de querer sempre aprender, e entender que é necessário existirem esses segredos para a gente preservar o que a gente tem, que é a nossa fé, que é essa grandiosidade que são as entidades, os orixás, os preto velhos, os caboclos no nosso caminho. E aí, eu acredito que eu já até respondi essa outra pergunta de Jéssica, né? Qual a importância desses segredos? A importância é pra gente manter mesmo isso durando. Essa religião que já passou por tantas coisas nesses últimos séculos, ela tá passando, na minha opinião, por um outro processo agora nesse século XXI, que a necessidade desses segredos serem preservados vem desse lugar da gente manter essa religião viva, existindo, coexistindo, fazendo a coisa acontecer pra sempre, sabe? Pra sempre. E aí, tem uma outra pergunta de Jéssica que ela diz assim: como eles são mantidos, preservados dentro da religião? E eu acho essa pergunta genial e eu vou deixar pra responder em um outro vídeo. Sabe por quê? Porque a gente vai entrar nesse quesito internet. E a gente precisa falar sobre a internet, sobre o advento da internet, o quanto a internet, ela pode ser ao nosso favor e pode ser contra a gente. E aí eu acredito que seja um vídeo ainda maior, ou então um vídeo grande, tanto quanto esse, pra gente poder debater, conversar bastante e refletir bastante sobre isso. Então essa última pergunta que Jéssica fez, que foi, vou até repetir pra vocês. Ela perguntou assim, ó, como foi? Como eles são mantidos, preservados dentro da religião, no caso os segredos? A gente vai saber disso no próximo vídeo, porque eu vou trazer alguns exemplos, algumas coisas novas e algumas reflexões extremamente importantes. Nós estamos no século XXI, gente. A gente precisa ter muita consciência de como a gente vai conduzir as coisas. E eu me coloco muito nesse lugar de cobrança e de reflexão. Mas, vamos falar sobre isso em parte 2 desse vídeo, acho que é melhor. No mais, se inscreve aqui no canal, gente. Me segue lá no Instagram, porque lá a gente fala também muito sobre essas temáticas. Eu trago muitas reflexões sobre o sacerdócio. E eu tô muito feliz de estar falando sobre esse tema aqui no canal. A minha voz, às vezes, trava um pouco, embarga um pouco, porque eu entendo o cuidado e o respeito e a responsabilidade que é eu estar aqui em frente a uma câmera, botando minha cara, dando o meu nome enquanto pessoa, enquanto sacerdotisa, enquanto mãe de santo e alorixá, estar falando sobre questões muito delicadas do axé. Então, assim, eu tenho muita cautela na hora de falar as coisas aqui pra vocês, porque eu sei da importância e sei da responsabilidade. Nada aqui vem pra cá, vem pra aqui pro canal sem sequer eu pensar 1000 vezes sobre, sabe? É muita responsabilidade. Então, assim, eu espero muito que vocês gostem do conteúdo e que vocês possam compartilhar o que vocês acham sobre isso, comentando também aqui embaixo. No mais, até semana que vem com um vídeo novo no canal. Um cheiro da mãe!